Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia. Uma grande alegria estarmos aqui nesta manhã, neste dia, para trazer-lhe a palavra do Senhor. Estamos olhando para Gálatas, no capítulo 1, versos de 1 a 5. Falamos ontem de uma introdução da saudação de Paulo e hoje nós vamos na sequência, nessa palavra inicial de Paulo, nessa breve saudação, ele resume a sua autoridade, o seu direito de falar, a sua mensagem, as verdades que ele fala e o seu motivo, a razão de falar. Vamos falar então hoje especificamente sobre a autoridade de Paulo, versos 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, e as igrejas da Galácia. Seguindo o costume da sua época, o apóstolo começa a sua carta indicando seu nome, Paulo. Ele então estabelece a sua autoridade como apóstolo em primeiro lugar, e com base em seu direito ao título de apóstolo, então em segundo lugar, a partir da maneira que ele foi escolhido para esse cargo, e em terceiro lugar, com a base a sua relação com os seus irmãos na fé. Paulo é um apóstolo, alguém que tem uma missão, alguém que foi enviado, e não por parte de homem algum. Paulo ele foi escolhido de uma maneira especial. Paulo foi chamado de uma maneira especial. E é interessante que neste título de Paulo, como um apóstolo, embora ele não tivesse sido um dos 12, mas ele foi escolhido de uma maneira especial, Os falsos mestres acusavam Paulo de ser um apóstolo autonomeado, que não tinha autoridade para pregar e governar as igrejas. Mas ele declarou enfaticamente que a sua comissão não era humana. Ele não estava ali enviado por homens. Ele não nomeou a si mesmo. Ele não foi nem nomeado por homens e nem foi ele mesmo que se autodeclarou apóstolo. Não houve nenhum meio humano para que isso acontecesse na sua comissão apostólica. Não há fonte humana, não houve cerimônia humana, não houve imposição de mãos de nenhum grupo de Jerusalém ou Antioquia ou qualquer outro lugar que ele estivesse envolvido. O chamado de Paulo foi por meio do Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus chamou Paulo, separou-o para isso. E depois de vários anos de preparação divina, ele foi enviado para começar o seu trabalho entre os gentios, através do chamado do Espírito Santo. Então Paulo nunca perde a oportunidade de mencionar a ressurreição, sem a qual o evangelho seria impotente. Ele foi chamado pelo próprio Deus. E por fim, ele então se identifica com aqueles irmãos, que é a terceira base da autoridade de Paulo. Primeiro, então ele é um apóstolo, um enviado. Segundo, foi o próprio Deus que o chamou. E terceiro, ele tem uma associação com aqueles irmãos a quem ele está escrevendo. Paulo, inspirado por Deus, vai dirigir-se àqueles irmãos, aqueles a quem ele amava, a quem eles conhecia. Ele menciona as igrejas, ele menciona as pessoas. Então Paulo se dirige àquelas pessoas de uma maneira muito especial e como um pai espiritual. Queridos irmãos, ao olhar para esta breve passagem, estes poucos 2 versos aqui, nesses poucos versos que falamos, apenas 2, nós vemos que Paulo, ele nos dirige ou nos mostra, dirige a atenção para olhar para ele como aquele a quem Deus chamou e enviou. Deus é aquele que nos chama e nos coloca à parte
para fazer uma obra especial. Não importa quem você seja, não importa o que já tenha acontecido na sua vida, se Deus te comissionou, se Deus te chamou, se Deus te separou, Ele vai preparar todas as formas pelas quais Ele vai te enviar e vai usar pessoas para este fim e vai usar pessoas que possam te dirigir nisso. E Ele vai te dar a autoridade que vem dele para fazer a obra que é dele também, que é a autoridade máxima da sua igreja e do seu povo. Que Deus possa nos abençoar e nos levar e nos dirigir como Ele quiser, para onde Ele quiser, da forma que Ele quiser, de maneira que Ele seja glorificado. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Uma ótima quinta-feira. Um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra